Jesus poderia ter pecado? Jesus poderia ter pecado? Olha, mas esta pergunta, ela foi feita desde o início do cristianismo. Nós precisamos, por meio dessa pergunta, entender em que consiste a liberdade do homem, aquilo que nós chamamos seu livre-arbítrio. Já no início, é preciso responder, a primeira coisa que a gente tem que responder, não. Jesus não podia ter pecado. Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Duas naturezas, mas uma só pessoa divina. A natureza humana de Jesus, verdadeira, perfeita, igual ao homem em tudo, era a natureza humana de uma pessoa divina. Ah, mas Jesus era homem, então ele podia ter pecado. Né? E até eu já ouvi pessoas muito simples afirmando que Jesus teve alguns pecadinhos. Não, não pode. Porque Jesus é Deus, é homem, é Deus. A natureza humana de Jesus, verdadeira, perfeita, igual ao homem em tudo, era, que nós não podemos esquecer, que era a natureza humana de uma pessoa divina. Então não podia pecar. Olha, dentro do universo das possibilidades de Deus, não existe o pecado. Não existe. Em Deus não pode ter o pecado. Assim não é possível que Deus peque. No entanto, apesar de não ser possível, Deus é absolutamente livre. Deus é livre. O homem, por sua vez, crê que a liberdade é a faculdade de desobedecer. Nós achamos que a liberdade é aquela faculdade que nós temos de desobedecer. Porém, Santo Agostinho nos recorda que só existe verdadeira liberdade para se fazer o bem. Santo Agostinho diz que a verdadeira liberdade eu só tenho quando eu opto pelo bem. Bom, como explicar isto? A capacidade do homem em proceder escolhas é chamada tecnicamente de livre-arbítrio. Ao escolher livremente o pecado, o homem perde a liberdade. Ao escolher o pecado, ele perde a liberdade. Pois o pecado gera escravidão. É somente quando ele usa o livre-arbítrio para obedecer a Deus, é que ele se gera a liberdade. Que ele se gera a liberdade. A virtude não vicia, não escraviza. Então a verdadeira liberdade é obedecer a Deus. Porque a virtude não vicia, não nos escraviza. Meus irmãos, a liberdade de Deus se caracteriza pela perfeita harmonia e consonância com sua própria natureza. Que isso é inimaginável para nós, homens. Jesus, embora fosse uma pessoa divina, era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, dotado de liberdade e vontade humanas. Isso nós não podemos achar que Jesus era um homem, mas só tinha aparência de homem, ele era só Deus. Não. Ele era dotado da liberdade e vontade humanas. Tudo, como nós. E foi justamente a vontade humana de Jesus
que lutou para obedecer a Deus no Horto das Oliveiras, não é? E para vencer as tentações no deserto. Foi justamente a vontade humana de Jesus que teve que lutar para obedecer a Deus. Naquela agonia no Horto das Oliveiras, seja feita a vossa vontade, não a minha. Jesus foi tentado no deserto, vocês conhecem as tentações. Jesus teve que lutar. Jesus foi tentado por nós. Isso está lá na carta aos Hebreus. Ora, se Jesus foi tentado realmente, como dizer então que ele não podia pecar? Bom, se Jesus foi tentado, então como que ele não podia pecar? A resposta para essa questão está dentro de cada um. Existem atos pecaminosos tão extremos que por causa da pessoa que jamais seria possível cometê-lo, no entanto a pessoa permanece livre. Da mesma forma Jesus, por causa da pessoa que ele era impossível que tivesse cometido qualquer pecado. Porém ele permaneceu livre. É por isso que a carta aos Hebreus diz, foi provado em tudo como nós, com exceção o pecado. Então, Jesus, como homem, não podia pecar, porque Jesus é Deus. É Deus que se revestiu da natureza humana. Mas ele era homem 100%. Como Deus 100%. Poderia ter pecado? Poderia. Mas só que deixaria de ser Deus. Como Deus, ele não podia pecar. Não é? É complexo isso? É bastante complexo. Mas o que nós devemos ter muito claro, que Jesus, ao assumir a nossa natureza humana, e nós lembramos a isto no Natal, ele assumiu totalmente a natureza humana. Se fez igual a nós, sentiu fome, sede, necessidades, frio, sono, cansaço, sentiu tudo isto. Tudo. Fez as necessidades fisiológicas, tudo. Igual a nós. Menos no pecado. Esta é a nossa fé. Esta é a certeza da nossa fé em Cristo Jesus. Ele é Deus. Santo, santo, santo. E vale a pena segui-lo. Mãe peregrina que vai pelo mundo mostrando Jesus.